Ok, meus amigos, estamos iniciando mais uma aula de Química, certo? Reações orgânicas é terceiro ano INEC, é professor Jurandir. Vamos entrar em reações orgânicas, um assunto temido por um e odiado por outro. Vamos desmistificar essa ideia de que reações orgânicas é uma coisa que você não possa aprender, é uma coisa intransponível. Não, nós vamos torná-la fácil, certo? Nós vamos ver várias reações, certo? Nós vamos começar aqui justamente com os principais tipos de reações. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre reação de substituição. Mas nós temos substituição, adição, eliminação, depois a gente vai para as oxidações. Só lembrando aqui que substituição, pessoal, é quando ocorre entrada e saída de ligantes. Entrada e saída de ligantes. Enquanto que reação de adição é só entrada de ligantes. E eliminação é só saída. São os grandes grupos aí de reações orgânicas, certo? Mas, especialmente para hoje, nós vamos trabalhar as reações de substituição. Não vai dar tempo de falar em todas as reações de substituições na aula de hoje. Vai dar um começo. Aí na próxima aula a gente termina a substituição, vamos para a adição, eliminação, depois nós vamos falar das outras reações. Queria pedir aqui, agradecer a Deus, né, por esse semestre maravilhoso que vai acontecer na vida da gente. Tá? A gente tem que acreditar e ter fé que as coisas vão acontecer, beleza? Vamos lá então. Vamos começar aqui, pessoal. Eu vou falar das três de uma vez só, tá? E depois a gente vai ficar somente com a substituição. Essa é a ideia, esse é o propósito da aula de hoje. Então tá aqui, ó, reação de substituição. É quando um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical ou outro reagente. Simples assim, pessoal. O grande problema de reações orgânicas é que vocês se assustam com a pergunta. Por exemplo, uma reação dessa aqui, ó, super fácil. Mas quando vem assim na questão, o composto é obtido a partir da cloração do metano, aí já mata metade da população. Olha como é fácil, ó. Aqui vai acontecer uma substituição, presta atenção, ó. Aqui eu tenho metano, certo? Que é o CH4, reagindo com cloro. Então sai o hidrogênio com cloro e o outro cloro vem em substituição ao hidrogênio que saiu. Presença de calor e luz aqui, ó. Forma então o clorometano, também chamado de cloreto de metila, mais HCl. Então houve aí entrada e saída de ligantes, por isso que a reação é de substituição. Primeiro nós estamos apresentando, tá, o conhecimento das reações. Substituição, vamos falar de adição e eliminação. Olha aí o que aconteceu, olha que legal, ó. Tá super show de bola aqui, ó. Houve uma substituição do hidrogênio pelo cloro, olha aí. Tá? Então formou o HCl. Houve troca, ó. Troca de hidrogênio pelo cloro, por isso que a reação é de substituição. Beleza. Vamos agora para a adição. O que é que acontece com a adição? É quando duas ou mais moléculas formam um único composto, né? Você tem A mais B para produzir AB. Aqui ocorre apenas entrada de ligantes. Apenas entrada de ligantes. Observe, ó. Aqui o que aconteceu? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o etano, certo? O etano. Na verdade o eteno, né? Olha aí, ó. E ocorreu então a formação desse composto, certo? Houve apenas entrada de ligantes, ó. Houve adição de átomo de cloro aos carbonos insaturados, certo? Que na verdade aqui, ó, você tinha aqui um alceno que se transformou em um alcano, tá bom? Houve apenas adição. Então já vimos reação de substituição, adição e tem também a eliminação. Eliminação é quando ocorre saída de ligantes. Olha aí, ó. Aconteceu apenas saída de ligantes. Pessoal, se eu tenho aqui, olha, observe, ó. As duas, o hidrogênio com a hidroxila saíram, tá? Quando ele sai, ó, o composto fica insaturado, ó. Então é o etanol, aqui seria uma desidratação de álcool. Nós vamos conhecer bem essa reação. É uma das reações importantes, desidratação de álcool, produzindo água. Então houve apenas saída. Quando ocorre apenas saída, o composto fica insaturado, ó. Você tem que completar os ligantes que saiu com dupla ligação. Então o etanol se transformando em eteno. Desidratação intramolecular. Nós vamos conversar sobre isso aqui.
Bom, então essa preliminar aqui, pessoal, foi só para mostrar para vocês os três grandes grupos de reações. Reações de substituição, reação de adição e reação de eliminação. Então, repetindo, substituição, que é o tema da nossa aula de hoje, vai ocorrer entrada e saída de ligantes. Reação de adição ocorre apenas entrada de ligantes. E a eliminação ocorre apenas saída de ligantes. Essa é a ideia. Tudo bem? Bom, nós vamos conhecer agora as principais reações de substituição. Nós vamos debater hoje, olha só, entre os principais compostos orgânicos que sofrem reação de substituição destacam-se os alcanos e seus derivados, alcanos, benzeno e seus derivados. Quando fala em benzeno e seus derivados, esses seus derivados nós vamos falar na próxima aula, que é a famosa dirigência em anel aromático. Dirigência em anel aromático. Então vamos primeiro falar das reações dos alcanos, depois dos aromáticos, porque predominam neles a reação de substituição. Na verdade, pessoal, no caso dos alcanos, né, a reação é preferida a reação de substituição porque o composto é saturado. No caso do benzeno, é porque o composto é muito estável. Mas não estou dizendo que só pode ocorrer reação de substituição, tá? Predominantemente. Nos aromáticos, por exemplo, quando ocorre substituição, é preservado o anel benzênico. Então vamos primeiro atacar os alcanos. Dentro dos alcanos, eu vou aproveitar logo e falar sobre a reação principal para o Enem da aula de hoje, tá? Diz respeito a uma reação de alcano, tá? Vamos já chegar nela. Olha aqui, ó. Primeiro, halogenação em alcanos. Halogenação em alcanos. Já está dizendo, se é halogenação, é reação com halogênio, pessoal. Certo? É quando substituímos um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por átomo de halogênio. Veja bem, nos halogênios nós temos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato é pouquíssimo reativo, então nem participa da formação de haleto orgânico. O flúor já é reativo até demais, o iodo de menos. Então, praticamente, pessoal, a halogenação em alcanos fica restritas às clorações e bromações, ou seja, o que é cloração? Reação com cloro. O que é bromação? Reação com bromo. E terá como produto aí sempre um haleto orgânico. Haleto orgânico. Toda halogenação, seja ela em alcanos, seja em aromáticos, seja o que for, pessoal, a halogenação vai produzir haleto orgânico. E é onde o vestibular vai te cobrar a nomenclatura, viu? Vai te cobrar a nomenclatura aí. Vamos lá então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho metano reagindo com cloro, ó, que é uma cloração, na presença de luz e calor. Olha o que aconteceu aqui, ó. O hidrogênio se juntou com o cloro para formar HCl. Certo? E esse cloro foi em substituição ao hidrogênio que saiu, ó. Por isso que ficou esse composto aqui, olha aí, olha que legal, ó. Saiu o HCl e ficou então o clorometano, também chamado de cloreto de metila, certo? Como eu falei, vocês se assustam com a pergunta, né? Que o composto é obtido a partir da cloração do metano. Resposta, clorometano ou cloreto de metila. O HCl é um produto secundário da reação, pessoal, um produto secundário. Tá? Então houve substituição, saída de hidrogênio e entrada de cloro. Então aqui é uma reação de substituição. Então a halogenação em alcanos é uma substituição. Vamos ver outra aqui, ó. Agora nós vamos ver... Ah, legal, né? Olha só, pessoal, eu vou te dar uma dica bem legal aqui para você entender direitinho, tá? Veja bem, quando eu tenho vários carbonos, você tem que procurar a ordem de prioridade. Ó. A reatividade depende do carbono, onde ele se encontra. Preferência e substituição segue a seguinte ordem. Bom, sempre as reações tendem a acontecer no ponto vulnerável da molécula. Professor, que ponto vulnerável da molécula é esse? É onde é mais fácil acontecer a reação, pessoal. Então, primeiro, em um alcano, você procura o carbono terciário, que é o menos hidrogenado. Ó. Sempre é mais fácil sair o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Não tendo carbono terciário, procure um carbono secundário.
E se não tiver um de secundário, professor? Primário. Mas a ordem é essa, ó. Primeiro no... Professor, e o quaternário? Não vai acontecer, porque nem hidrogênio tem, pessoal. Então, a ordem de preferência qual é? Carbono terciário, secundário e primário. Aqui, por exemplo, eu só tenho um carbono terciário e o restante é primário. Ó. Então, qual desses hidrogênio é mais fácil substituir? Obviamente vai ser esse, ó, o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, reagindo com cloro. Ó. Então, esse hidrogênio sai mais facilmente. É o que aconteceu aqui. Ó. Olha aí, ó, o carbono que está ligado o hidrogênio está ligado ao carbono menos hidrogenado. Certinho? Aí, ó, pode ver que houve substituição. Ó. Um dos cloros saiu com hidrogênio para formar HCl e o outro ficou aqui, que é o produto principal. Professor, como é o nome desse produto principal? É o cloreto de terecibutila, é uma aleto orgânica, que é uma halogenação. Mas eu só estou mostrando assim porque você poderia pensar, pode acontecer em qualquer lugar. Não, primeiro procure um carbono terciário. Substitua nele. Se não tiver, vá para o secundário, depois o primário. A ordem de preferência de reatividade é essa. Certo? Vamos lá então. Agora vamos fazer nitração em alcanos. Pessoal, toda nitração, sem exceção, é reação com ácido nítrico, produzindo nitrocomposto. Não sei se vocês estão lembrados, nitrocomposto tem NO2 ligado a carbono. O ácido nítrico é o HNO3. Então olha só o que aconteceu aqui. Ó. Pessoal, para facilitar a nossa vida, eu faço logo assim. Ó, tá? Você sabe, quem sabe faz ao vivo, né? Você sabe que o ácido nítrico é esse aqui, ó. Eu vou colocar o ácido nítrico. No vestibular eles vêm dessa maneira. Pode ter absoluta certeza, ó. HNO3. HNO3 é o ácido nítrico, certo? Porém, para facilitar a vida de vocês, olha só, eu faço dessa forma aqui, ó. Tá? Aqui está o HNO3, né? Ó. O HNO3 eu escrevo assim, ó. HNO3, dá para ver? Ó. Por que eu coloco assim, professor? Porque aqui já dá a ideia de que aqui vai ser produzido o nitrocomposto. O nitrocomposto é o NO2, pessoal. É o NO2. Tá aqui, o NO2, ó. Então aqui vai ficar, ó. Esta hidroxila sai com hidrogênio, que é uma substituição. Nitração em alcanos é uma substituição. Então sai o hidrogênio com hidroxila para formar água. E o NO2 vem para cá. Vamos ver como é que acontece a molécula aí, ó. Saiu a água, tá? E formou o nitrometano. Então, quando você for falar em nitração, não é só em alcano, não. Qualquer nitração você já pode escrever assim, ó. OHNO2, porque toda nitração vai dar um nitrocomposto. Então, nós já vimos halogenação, nitração e tem também a sulfonação. Meus queridos, se nitração é reação com ácido nítrico, certo? Sulfonação é reação com ácido sulfúrico. Professor, e como é o ácido sulfúrico, pelo amor de Deus? Eu vou colocar aqui, ó, o ácido sulfúrico para vocês. No vestibular vem assim, ó, H2SO4. Quem sabe faz ao vivo, olha aí. Aqui você tem o H2SO4, mas para facilitar o entendimento da reação, eu já coloco ele dessa maneira. Ó. Consiste na reação de alcano com ácido sulfúrico, produzindo o ácido sulfônico, que é o SO3H. Olha como é que eu faço aqui. Ó. Olha aqui o ácido sulfúrico, pessoal. Já coloco assim porque o SO3H é o grupo sulfônico. Está aqui, ó, H2SO4. Fica melhor o entendimento. Mais uma vez, vai sair aqui, ó. Vai sair a água, tá? E o SO3 vai se ligar no lugar do hidrogênio, que é uma substituição. Presta atenção, olha aí, ó. Sai a molécula da água e o SO3 vem em substituição. Então aqui vai formar quem? O ácido metanosulfônico. E libera a água. A água é um subproduto da reação. Tudo bem? Bom, são 5 reações diretas em alcanos. 5, nós já vimos. Já vimos aí halogenação, nitração, sulfonação. As outras são essas aqui, ó. Tá? Nós vamos falar então da combustão também, certo? Da combustão completa e incompleta. Bom, pessoal, a combustão completa de um alcano produz CO2 mais água. Combustão completa produz CO2 mais água. E a combustão incompleta produz monóxido de carbono e água, tá? Na verdade, aí você tem uma reação importantíssima para vestibular.
Professor, se vier só reação de combustão, entenda que é a completa. Você só vai encarar como sendo incompleta se tiver lá a palavra incompleta, que produz monóxido de carbono e água. Normalmente, pessoal, esse tipo de questão em vestibular cai num cálculo estequiométrico. E é preciso e é necessário que você aprenda a equação geral dos alcanos. Olha aqui a equação geral de combustão dos alcanos. Isso aqui é imprescindível. Nós vamos já fazer uma questão que, se você não soubesse a equação geral, você não iria responder. Quem é a fórmula geral dos alcanos? A fórmula geral é CnH2n mais 2. Mais O2, porque é uma combustão, produziu CO2 mais água. Essa é a principal reação de alcano. Fazendo o balanceamento, se aqui tem N carbonos, eu coloquei aqui N carbonos. 2N mais 2 de hidrogênio, eu coloquei N mais 1. Por que, professor, N mais 1? Porque quando você multiplica, 2 vezes N, 2N, 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2N mais 2, está balanceado. E o oxigênio? Vamos olhar só para o oxigênio no produto. No CO2 eu tenho 2N de oxigênio. E na água eu tenho só o N mais 1. Concorda? N mais 1 de oxigênio. Então, quando eu somo 2N mais N, vai ficar 3N mais 1. 2N mais N mais 1 vai dar 3N mais 1. Eu divido por 2 porque aqui é O2, para poder estar balanceando. Então, esse coeficiente aqui, ele é muito importante. A equação, inclusive, já sai balanceada, pessoal. Presta atenção nesse exemplo. Aqui você tem o C4H10, que é o butano. Vamos lá. Aqui tem 4 carbonos, então do outro lado também tem que ter 4. Tá aqui. Aqui tem 10 hidrogênios, Aqui também vai ter 10, porque eu vou colocar 5, vai ficar 5 vezes 2, 10. Conte os oxigênios, 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 5 dá 13, então vai ficar 13 sobre 2. Vamos explorar a equação geral. Se o N é 4, vai ficar 3 vezes 4, dá 12, mais 1, 13 sobre 2. O N é 4, aqui ficou 4 e aqui 4 mais 1, 5. A equação já está balanceada. Porque inevitavelmente você vai ter que aprender essa reação, pessoal. Como é que é a questão clássica no vestibular? Por exemplo, você sabe que alcano é hidrocarboneto. Alcano é hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem a ver com petróleo. Petróleo tem a ver com gasolina. Gasolina é alcano. A combustão de gasolina, por exemplo, no caso aqui o gás butano, libera CO2. Certo? Então eles vão falar isso aí. Qual o volume de CO2 liberado a partir de tantas gramas de um alcano? É cálculo estequiométrico, é química orgânica, é reação de combustão. Então, para isso, pessoal, eu vou fazer uma questão aqui para vocês de um nível alto, tá? Mas depois que ela está respondida, comentada, ela fica super fácil. Vamos ler? Olha aí, Olha que questão bonita, pessoal. A princípio, você pensa que não tem nem dados para responder essa questão. Por quê, professor? Porque ele só traz uma informação. Mas vamos nessa, A reação de combustão é uma reação de oxirredução, na qual o alcano é o redutor, aqui chamado de combustível, e o oxigênio do ar é o oxidante, chamado de comburente, provocada por uma chama ou faísca, que fornece a energia de ativação. A combustão é fácil, rápida e às vezes violentamente explosiva. A combustão completa de 1 mol de alcano gastou 179,2 litros de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas CNTP. Aí ele quer saber qual é o alcano. Será se é o pentano, hexano, heptano, octano, nonano? Então, para isso, pessoal, você precisa sim da equação geral, que é a equação de combustão geral dos alcanos, certo? Vamos lá? Olha só, eu fiz dessa maneira, tá aí, a equação geral de combustão dos alcanos. Nós já aprendemos, né? CnH2n mais 2 mais 3n mais 1 sobre 2, produzindo NCO2 e N mais 1 água. Vamos lá. Meus amigos, ele só me deu uma informação, uma única informação. Qual foi, professor? Tá aqui, 179,2 litros de CO2 nas CNTP. Aí é obrigado a você saber um detalhe, tá? Que 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Então eu vou começar com isso. Se 1 mol nas CNTP é 22,4 litros, então em 179,2 vai dar quanto?
Fazendo a continha aqui, você vai dividir 179,2 por 22,4, você vai encontrar 8 mol de oxigênio. Mas só com 8 mol de oxigênio não dá para mim responder a questão não. Eu vou colocar o 8 bem aqui, no lugar de 3N mais 1. Aí não dá para mim saber quantos carbonos tem. Aí eu faço assim, aí por isso que é necessário você saber esse coeficiente do O2 na equação geral. 3N mais 1 sobre 2, porque eu fiz assim, ó. 3N mais 1 sobre 2 é igual a 8, não foi 8 que eu encontrei aqui, ó? Aí vai ficar 3N mais 1 vai ser igual a 16, porque 2 vezes 8 é 16, ó. Vai ficar 3N, esse mais 1 passa para o outro lado, menos 1, vai ficar 16 menos 1 que dá 15. Se 3N é igual a 15, quem é N, pessoal? É 5. Pronto, agora eu ganhei a questão. O N é 5, ó. Então eu só faço a substituição, pessoal. Se o N é 5, vai ficar C5H12. C5H12 é o pentano. Professor, mas poderia ser o 2-metilbutano. Poderia, mas nas alternativas não tem. Lá só tem pentano, hexano, octano, não é? Vamos ver como vai dar certinho aqui, ó. Olha só. O N é 5, ó. Então ficou 5, aí 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, ó. Olha o 8, como é que apareceu o 8 aqui, ó. Provando, ó. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Por 2 vai dar 8, ó. Aqui o N, ó, é 5. E aqui 5 mais 1, 6. Tá? Daí ele poderia até gerar um cálculo estequiométrico, mas ele só quer o alcano aí, né? Por isso que a resposta é a letra A. Não deixa dúvida a questão, porque ele colocou dessa forma, só pentano, hexano, heptano, octano e nonano. Então, a única alternativa que tem 5 carbono é o pentano. Tudo bem? Então vamos aqui para a halogenação no benzeno. Também é uma substituição, tá? Como eu falei posteriormente, aqui a gente vai trabalhar a dirigência anearomática. Nesse caso, todos os átomos de hidrogênio são equivalentes, são iguais, ó, e originará sempre o mesmo produto a uma monohalogenação. O que ele está dizendo é o seguinte, pessoal. Se é o benzeno, cada carbono desse aqui tem um hidrogênio. Você pode fazer a substituição em qualquer lugar. Eu quis fazer aqui, ó, mas poderia ser aqui. Agora, se tivesse um outro ligante, por exemplo, o NO2 aqui, o hidroxila, aí não. Aí não pode mais acontecer em qualquer lugar, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que é a dirigência em anel aromático. Então aqui você tem o seguinte, ó. Aqui é uma halogenação no benzeno. Vai sair o hidrogênio com o cloro e o outro cloro vem para cá. Eu falei para vocês que toda halogenação, na verdade, vai formar aleto orgânico. Olha só. O cloro tomou o lugar do hidrogênio e saiu HCl. Ó. Aqui formou quem, pessoal? Formou o clorobenzeno ou cloreto de fenila. O AlCl3 é um catalisador, ele não participa da reação, tá bom? Então a halogenação em alcano vai produzir clorobenzeno. Agora, se eu vou fazer agora uma reação em cima desse clorobenzeno, aí, doutor, aí já não acontece mais em qualquer lugar, que vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula. Nitração, já falei mais uma vez para vocês. Toda nitração dá o que, pessoal? Nitrocomposto, que é o NO2, o nitrocomposto. Ó. Consiste na reação do benzeno com ácido nítrico, na presença de ácido sulfúrico, que é um catalisador. Mais uma vez, pessoal, tá? Já falei isso para vocês. Ácido nítrico é melhor você escrever OHNO2. O que vai acontecer é isso, ó. Vai sair o hidrogênio com a hidroxila para formar água e aqui vai ficar o NO2, que é justamente quem? Ó? O nitrobenzeno. Tá? Normalmente, pessoal, a gente vai aproveitar e mostrar isso para vocês, acontecem reações sucessivas, né? Benzeno produzindo nitrocomposto, agora se eu for fazer uma reação em cima do nitrocomposto, aí já não acontece mais em qualquer lugar. Nós vamos explicar isso direitinho para vocês. Nitração. Nós temos também a sulfonação. Olha aqui o ácido sulfúrico, eu já coloquei assim, ó. O HSO3H, né? O H2SO4. Consiste na reação do benzeno com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, concentrado e quente, produzindo um ácido sulfônico. Toda nitração, toda halogenação dá aleto orgânico. Toda nitração dá nitrocomposto. Assim como toda sulfonação vai produzir um ácido sulfônico, Então acontece isso, ó. Sai o hidrogênio com hidroxila para formar água. E o SO3H vem em substituição ao hidrogênio que saiu. Portanto, o nome desse composto vai ficar ácido benzenosulfônico. Como é que seria a pergunta? Que composto é obtido a partir da reação
do benzeno com ácido sulfúrico, então a partir da sulfonação do benzeno, tá? Mas nós temos mais outra aqui, essa aqui é excelente, pessoal. Das substituições diretas dos aromáticos, é a alquilação e acilação de Friedel-Crafts, não é Fidel Castro, por favor. Friedel-Crafts, reação importantíssima. Vamos lá. Consiste, na reação do benzeno com aletos de alquila, aleto orgânico, produzindo um composto aromático ramificado. Vamos nessa, Veja que eu estou substituindo no benzeno. Eu falei, pode acontecer em qualquer lugar aqui, pessoal. Estou reagindo aqui com cloreto de metila ou clorometano. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai sair com a parte mais reativa do aleto, que é o halogênio, para formar HCl. Então, eu coloquei até da mesma cor, HCl. E o radical metil entrou em substituição ao hidrogênio para produzir o quê? O metilbenzeno, mais conhecido como tolueno, um dos principais compostos orgânicos. Na próxima aula vamos ver várias reações envolvendo o tolueno, pessoal, que aí já não ocorre mais em qualquer lugar, tá bom? Então, sai o hidrogênio com cloro e o outro cloro vem, e o CH3, que é o radical metil, vem em substituição, por isso que produz um composto aromático ramificado. Tá? O nome desse aleto orgânico é o cloreto de metila. E aí, por último, das reações de substituição, nós temos acilação. Se a alquilação é entrada de radical alquila, acilação é entrada de radical acila. Professor, e o que é um radical acila, pelo amor de Deus? Acila, pessoal, é um radical de ácido carboxílico. Por exemplo, aqui era um ácido carboxílico. Trocou a hidroxila por um cloro, que é o cloreto de etanoíla. Então, o que acontece aqui? O benzeno reagindo com cloreto de etanoíla. Sai o hidrogênio com cloro, tá bem aqui ele, HCl. E esse pedaço todo aqui, vai entrar em substituição, esse radical acila, ao hidrogênio que saiu, produzindo uma cetona aromática. Olha o que formou aí, Formou, então, vamos só consertar porque não tem esse CH3 aqui, tá? Vamos só tirar o CH3 aqui porque ele não existe, tá? Eu aproveitei a outra imagem lá, né? Olha aí, aqui você tem o radical, vai produzir então uma cetona aromática. Vamos fazer ela de novo, O que acontece aqui, Agora sim tá beleza. Saiu o hidrogênio com cloro, e o radical acila vem para cá para formar uma cetona aromática. Nas cetonas aromáticas, você faz o nome assim, Cita o nome do radical menor, que é o metilfenilcetona. Fica então metilfenilcetona. E o nome do composto aqui, cloreto de etanoíla, porque tem 2 carbonos. Se tivesse 3, cloreto de propanoíla, cloreto de butanoíla. Então, como é que vem a pergunta, pessoal? Eles vão fazer assim, que composto é obtido a partir da reação do benzeno com cloreto de etanoíla. Aí vai produzir metilfenilcetona. Então, acilação do benzeno com cloreto de etanoíla. Tá bom? Reação importantíssima, essas duas últimas. Alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Nas reações de substituição direta, como é que eu falo de substituição direta, professor? Porque foi em cima do benzeno. Agora, se eu for fazer uma reação em cima desse metilfenilcetona, aí já não acontece mais em qualquer lugar, que aí já entra a famosa dirigência em anel aromático. Beleza? Aproveitar e fazer uma questãozinha aqui, bem fácil, de alcanos. No 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, tá aí, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado em o carbono de número qual? Ou seja, pessoal, aonde é mais fácil acontecer a reação? Certo? Onde é que é mais fácil? Em qual carbono aí? Aí eu já falei para vocês, procure sempre o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então procure um carbono terciário primeiro. É o carbono 3, pessoal. Primeiro, mais uma vez, você procura um carbono terciário. Depois do terciário, poderia substituir no 2, no carbono 2 ou no 4, que é um carbono secundário. E daria a mesma coisa. Depois, no 1, 5 ou 6 são carbono primário. Tá? Então, o hidrogênio que vai sair mais facilmente aí, sem dúvida alguma, é o hidrogênio do carbono de número 3. Certo? Que é o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Certinho? E essa aqui, já é uma reação direta em aromática. Fenol.
Pessoal, toda vez que aparecer C6H5, aqui é o radical fenil, com hidroxila fica o fenol. É encontrado na urina de pessoas expostas a ambientes poluídos por benzeno. Na transformação do benzeno em fenol, ocorre o quê? Certo? Fácil, fácil, fácil. Uma substituição em anel aromático. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Tá aqui, olha só. O benzeno, saiu com certeza o hidrogênio daqui, ó, tá? E aí vem substituição, vem a hidroxila. Então produziu aqui o fenol. A transformação do benzeno em fenol só pode ser uma substituição em anel aromático. Ocorreu aí, uma substituição em anel aromático. E para finalizar aqui, nós temos aqui uma questão muito legal sobre os alcanos. Ó. Considere a reação de substituição do butano. Está aqui o butano, ó, reagindo com cloro. Então é uma halogenação. Halogenação. Eu já sei que vai ser produzido um aleto orgânico, ó, que é o composto orgânico X, e aqui vai produzir um composto inorgânico, na presença de luz e sob calor. Ele quer saber justamente o composto X, então ele quer o composto orgânico. Mas de cara, pessoal, é lógico que ele vai colocar o Y. O Y está na letra A, ó, e não é a resposta à letra A, porque ele não está querendo o Y. O cloreto de hidrogênio é HCl, mas ele quer o composto orgânico. HCl é um composto inorgânico. Vamos fazer a reação? Ó. Olha aí, ó. A resposta vai dar 2-clorobutano. 2-clorobutano é o nome do composto orgânico. Professor, mas eu não entendi. Vamos fazer então a reação. Ó. Olha aqui, pessoal. Aqui é o butano. Tá? 1, 2, 3, 4 é but, só tem ligações simples. Veja que aqui não tem carbono terciário. Ó. Então eu posso substituir no carbono 2. Tanto faz ser aqui quanto aqui. Ó. Tá? Carbono secundário. Ó. Tem 2 carbonos secundários. Pode acontecer em qualquer um dos dois, vai dar o mesmo nome. Digamos que eu escolhi esse aqui. Ó. Eu vou tirar um dos hidrogênios que vai sair com o cloro. E vai produzir o cloreto de hidrogênio, HCl. E o outro cloro vem para cá. Vamos lá fazer? Ó. Olha aí. Ó. Carbono secundário é mais reativo que carbono primário. Tá? Eu não estou reagindo em carbono terciário porque não tem carbono terciário aí, pessoal, nessa estrutura. Então pode ser aqui, ó. Só lembrando, poderia ser nesse carbono ou poderia ser nesse, ó, que é secundário também. Aí veja que vai sair aqui, ó. E um dos hidrogênios vai sair com cloro. Ó. Olha aí. E o outro cloro vai em substituição a hidrogênio. Formou o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, que é o inorgânico. Ele coloca o cloreto de hidrogênio na letra A. Mas ele não quer o Y, pessoal. Ele quer o composto X, que é o composto orgânico. Comece a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4. Na posição 2 tem o cloro. Olha aí. O cloro está na posição 2. Então, vai ser formado 2-clorobutano na letra C. Veja que as questões de reações elas não são difíceis. Na verdade, você tem que saber o que é que... De antemão, na reação orgânica, você tem... Ou ele te dá o reagente e pede o produto, ou te dá produto e pede reagente. Você sabendo o que é produzido, pessoal, você já ganha a questão. Certo? E aí onde ele vai te testar conhecimento de fórmula, montar a fórmula, conhecimento de nomenclatura. Porque como é que você vai fazer uma questão de reações sem saber nomenclatura? Professor, isso aí cai no Enem. Olha, normalmente vem uma questão, né? Por exemplo, 2015 veio uma questão, 2016, 2017. 2018 não veio. Mas em 2019 já veio uma questão de reações. Certo? Ao final do nosso curso de reações, pessoal, eu prometo para vocês que eu vou elencar aqui 10 reações. As 10 reações mais cobradas em vestibular. Não estou dizendo que vai cair só essas 10. A probabilidade é muito grande. Mas a gente tem que aprender as outras também. Então, por exemplo, da aula de hoje, o que é que eu tiro de importante? A combustão de alcanos, que é uma que está entre as 10 mais, e aquela reação de alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Certo? São as 3 reações que você deve marcar para a aula de hoje. Certinho? Tá aí, mais uma vez, eu quero agradecer aqui por estar com vocês, certo? Mesmo distanciados, mas unidos aqui de coração. E eu tenho plena convicção da nossa vitória, porque Deus é maior. Porque eu acredito nele, certo? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, que Deus ilumine vocês
rumo à sua aprovação. Quero desejar a vocês um forte abraço e até a próxima.